Olá, boa noite, salve, salve nação santista. Estamos começando mais uma edição do nosso boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que se representou nessa segunda-feira, infelizmente sem muitas novidades, como os torcedores gostariam, né? O Santos voltou aos treinos hoje à tarde, os jogadores passaram por uma bateria de exames. Logo depois já foram para o campo, fizeram uma atividade no campo. A boa notícia é que o Santos se representou sem nenhum jogador no departamento médico. O Jair Ventura, mantido no comando da equipe, vai ter aí tranquilidade para trabalhar nessas semanas que antecedem a volta do Campeonato Brasileiro. Mas os reforços que todo mundo esperava e todo mundo sonhava ainda não chegaram. Aí nos próximos 30 minutos a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de cada um deles, tentar explicar para vocês o que está acontecendo, o que as pessoas nos contam nos bastidores lá do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro, e tentar dar um panorama de como está a situação do Santos no momento, né? Já tem bastante gente aqui participando com a gente da live. Dar uma boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, para o Daniel Nogueira, para o Valdir Itocaçu, para o Edson Viviane, para o Eto Lima, para o Ricardo Melo Tavares, o Thiago Tomás, o Daniel Nogueira, o Paulo Silva, o Giga Manuel Lima, o Cristiano de Miranda, Daniel Nogueira e Márcio Bolognani e Neco Queiroz estão aqui entrando para conversar um pouquinho com a gente. Agora entrou o Valdir Alves. Vamos começar até já foi um dos comentários ali, Carlos Sanches. Hoje o Carlos Sanches não jogou na partida do Uruguai, né? E ele é quem a diretoria acredita estar mais perto de contratar. O Santos tem um princípio de acordo com o Monterrey e está tentando contato com ele para acertar as condições de salário com ele. Na primeira conversa não teve muita evolução, tinha uma diferença grande em relação ao que o Santos oferecia e ao que ele pretendia. Essa relação, essa diferença é em dólar, então aumenta 3,7, 3,5, por aí a diferença. Então, é esse o impasse. Hoje, a gente viu notícias de que poderia haver uma conversa, mas eu pessoalmente, eu não acredito que isso será resolvido até o final da participação do Uruguai na Copa. Então, eu acredito que isso possa ser resolvido na viagem do Santos para o México. O Santos hoje divulgou oficialmente a programação. O Santos viaja para o México no dia 4, tem amistosos dia 7 contra o Monterrey, que é o time do Carlos Sanches, tem amistoso dia 10 contra o Querétaro, volta ao Brasil dia 11, e para daí voltar ao Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na primeira rodada, clássico no Pacaembu. Então eu acredito que essa situação vai ser resolvida com o Santos lá no México. Não acredito que vai ser resolvida durante a Copa, mas isso é opinião pessoal. Aí eu queria até ouvir o comentário de vocês, tá? Queria trocar uma ideia com vocês, porque a gente sabe que dessa necessidade que o Santos tem de reforços, né? Então a gente vê o Carlos Sanches jogou os primeiros jogos do Uruguai na Copa, então cria-se uma expectativa. No meu ponto de vista pessoal, não seria uma contratação nos modelos que o Santos está fazendo para resolver o problema do Santos. Acho que o Santos deveria investir em outra situação. Por exemplo, o Carlos Sanches, na forma como o Jair Ventura joga, ele seria, hoje no elenco, ele disputaria a posição com o Léo Cittadini, né? Ele jogaria na linha de 4 que o Jair monta, ele seria o segundo do lado direito, né? Porque o primeiro, o Jair gosta de um atacante, um jogador mais incisivo, como é o Sacha, como é o Rodrigo, alguns jogadores com essa característica. Então ele não jogaria aberto, ele jogaria mais por dentro. Só que assim, o Carlos Sanches tem 33 anos,
O Carlos Sanches tem contrato só até o final do ano com o Monterrey. Então, assim, ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, você, como diretor de futebol, você contrata um jogador que tem 33 anos, tem 6 meses só de contrato por R$ 1 milhão, eu não gastaria esse dinheiro, tá? Eu investiria em outras posições, em outros nomes, outras peças. Não gastaria R$ 1 milhão com o Carlos Sanches, um jogador de 33 anos que na atual temporada foi titular apenas em 5 jogos do Monterrey. Então, assim, é opinião pessoal, tá? Eu, por exemplo, eu iria atrás do Thiago Maia, tentaria fazer um acordo com o Thiago Maia. O Thiago Maia tá louco para voltar para o Santos, usa esse dinheiro como parte de empréstimo, alguma coisa assim, usa o salário do Thiago Maia. O Thiago Maia é mais jovem, é mais identificado com o Santos e faz mais ou menos a mesma função que o Carlos Sanches. Quem viu o segundo jogo do Uruguai, no segundo jogo do Uruguai, o Uruguai joga com 2 linhas de 4, ele jogou na segunda linha aberta pelo lado direito. É o que eu falo, o Santos não joga com 2 linhas de 4, né? Joga com 4-1-4-1. Então, assim, esse jogador que joga na linha mais adiantada pelo lado direito, ele tem que ser um jogador mais ofensivo, tem que chegar à linha de fundo, coisa que o Carlos Sanches não faz. Ele é mais um jogador de posição e tem uma boa bola parada, isso é inegável, mas eu não investiria R$ 1 milhão num jogador que tem 33 anos, 6 meses só de contrato, 6 meses de contrato por jogar, e que fez só 5 partidas como titular na temporada no seu clube. O Santos ainda tem uma possibilidade que é de concorrência pelo Carlos Sanches, que é o seguinte: o novo técnico do Monterrey foi o treinador do Pachuca recentemente, e ele pediu a contratação de um jogador chamado Eric Aguirre, que está no Pachuca, um jogador de 21 anos. E o Carlos Sanches foi noticiado em alguns sites do México, que o Carlos Sanches poderia ser envolvido nesta negociação. O Monterrey enviaria o Carlos Sanches para o Pachuca e o Pachuca enviaria o Eric Aguirre para o Monterrey. Só para vocês terem uma ideia, nessa suposta negociação, o Monterrey teria que enviar o Carlos Sanches e ainda pagar um determinado valor ao Pachuca para ter o Eric Aguirre. Então, para vocês terem uma ideia de como está a cotação do Carlos Sanches no México. Então, eu queria saber se vocês concordam, vocês contratariam o Carlos Sanches, não queriam. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui para o Valdir, para o Neco Queiroz, o Marcos Celes, o Ângelo Silva de São Bernardo, o Robson Martins de Niterói, que está sempre aqui, o Anderson Bortoleto, contratação nada. Responde aí, Anderson, se você é a favor ou não. O Cláudio Vital, o Juliano Marcelo, o Pablo Gouveia de Taubaté, o Gesley Ferreira de Três Lagoas está sempre junto com a gente aqui, o José Renato Garcia, o Marcos Celes está dizendo que ele é de Marília. Um abraço aí pro pessoal de Marília. O Vaninho, boa noite. O Robinho vem? Não vem. O Robinho não vem, não, Vaninho. Ezequiel Jorge, de concreto que temos para depois da Copa, porque eu vou ser sincero, com esse time aí, vamos lutar para não cair, por favor, já não ganhamos títulos de expressão faz tempo, ainda se cair, misericórdia. Hoje a gente estava até aqui no Diário, a gente começou a fazer um levantamento de como ficaram os times nessa pausa da Copa, né? Por enquanto, só o Santos, Cruzeiro e Inter que não mexeram em nada, por enquanto. Todos os outros times ou trocaram técnico, ou contrataram reforços, ou perderam jogadores. Então, assim, o Santos é o time mais passivo. E daí, acho que isso é um reflexo dessa postura dessa diretoria, que na minha avaliação, não sei na de vocês, é uma diretoria muito insegura em relação às atitudes que toma. Vou dar um exemplo, também falando em contratações. O Santos chegou a dar como certa a contratação do Jailson, volante do Grêmio. O Jailson, de 22 anos. O Jailson se apresentou hoje ao Grêmio normalmente, está trabalhando no Grêmio e não vai sair. Então, assim, uma hora o jogador serve, aí pode ser que alguém aqui numa live dessa ou mande uma mensagem na rede social, aí para a diretoria não serve mais.
Então, tá mais ou menos assim, eles são muito inseguros na hora de tomar as decisões, por isso que demora tanto para o Santos conseguir os reforços. Tem que ser mais decidido. Eu acho que acho que é um pouco de medo. Eu não sei se é medo ou se é uma cautela até um pouco excessiva, mas esse é o momento que o Santos está vivendo, né? Tudo demora muito e eu acho que é um pouco de insegurança, porque ter medo da reação dos torcedores, algumas coisas nesse sentido. Brian Ruiz e Laranhan já era. O Brian Ruiz agora, com eliminação quarta-feira, a Costa Rica se despede. Um temor que o Santos tinha em relação ao Brian Ruiz é que ele pudesse fazer uma grande Copa e sair valorizado e daí ter muito mais ofertas do que ele já tem. Ele tem uma oferta da Turquia. Não foi o caso, ele não fez uma grande Copa, não é um cara que aumentou o seu cartaz durante o Mundial. Eu imagino que não vai ter novas ofertas e daí o Santos está com essa... o Santos está na briga, né? Mas tudo vai ser resolvido após a parada da Copa. O Daniel Nogueira pergunta do Zé Larayan, e o Zé Larayan, eu vou repetir o que eu falei aqui em outra live. A gente não publica mais nada do Diário do Peixe, e eu prometo para vocês que se o Santos contratar o Zé Larayan, eu vou arrumar um nariz de palhaço e vou fazer uma live com o nariz de palhaço. Porque o Pérez, no conselho, ele disse que faz muito tempo que o Santos desistiu do Zé Larayan e que o nome só fica aparecendo porque a imprensa não tem assunto e fica resgatando essa possibilidade que ele já deixou claro que não existe. Ele falou isso no conselho. Então, se o Santos contratar o Zé Larayan, eu vou vir com o nariz de palhaço aqui, tá? Uma boa noite para o Alexandro, Sandro, para o Nelson Perim Guarechi, de Guarulhos, para o Donizete Pereira, para o Alexandre Sanfolta, Ricardo Teixeira, acho que é o Marcelo Teixeira, né, Alexandre? Rodrigo Martins. Para mim, esse Carlos Sanches não joga nada, jogador comum, nada além disso. Então, ele tem uma boa bola parada, tem experiência, mas assim, você vai pagar R$1 milhão para um jogador que tem 6 meses de contrato? Para mim, não faz muito sentido. Como eu disse aqui, faria muito mais sentido o Jailson no modelo que estava sendo negociado, que assim, é um jogador jovem de 22 anos, o investidor ia pagar a transferência, ia colocar ele no Santos, o Santos podia exigir uma cláusula aí de vitrine, se ele for negociado para a Europa no futuro, o Santos não tinha nada a perder. Para mim, faria muito mais sentido do que o Carlos Sanches, que é um jogador de 33 anos, que está em final de contrato e fez uma temporada muito razoável, para dizer o máximo, ali no Monte Rei. Então, assim, vamos esperar, né? Boa noite para o Gilmar Dourado, para o Johnny Rebeca. O Santos só vai voltar a conquistar títulos quando o Léo virar presidente e o Robinho nosso atacante. Eu acho que não vai dar as duas coisas juntos, viu, Johnny? Para o Léo ser presidente com o Robinho como atacante. Acho que o Léo tem tudo para ser um dia o presidente pela carreira que ele está trilhando ali, né? Já é conselheiro e tal, mas até ele ser eleito presidente, eu acho que o Robinho já vai ter encerrado a carreira já. Uma boa noite para o Fábio Parra, de Rio Preto, para o Ayrton Alves, Douglas Santos, por que não vão atrás do Zé Rafael? O Douglas, eu vou aproveitar o seu comentário para até responder uma mensagem que um torcedor mandou para a gente ali. Caso do Zé Rafael. O Zé Rafael é o seguinte, é um jogador que estava super valorizado ano passado, e hoje o Santos, mesmo com o dinheiro do Rodrigo, se o Santos hoje chegar no Bahia e falar assim, olha, eu vou receber agora na primeira parcela do Rodrigo 20 milhões de euros. Eu vou contratar o Zé Rafael por 5 milhões de euros. O Bahia tem, por contrato, a obrigação de ligar para o seu Alexandre Matos e para a dona Leila e falar assim, seu Alexandre Matos, dona Leila, o Santos está com uma proposta de 5 milhões de euros pelo Zé Rafael. Vocês cobrem essa proposta? Se o seu Alexandre Matos recebeu dinheiro emprestado da dona Leila ali e cobrir a proposta, o Santos não tem o que fazer, ele vai para o Palmeiras. Isso está estipulado em contrato. Então, tem algumas coisas que são bem complicadas ali para o Santos. Um torcedor mandou mensagem para a gente ali, olhando a Copa, né? Falou assim, olha, porque eu vi o jogo da Suíça, esse Shaqiri é bom jogador, está na segunda divisão da Inglaterra, porque o Santos não tenta trazer.
O Shaqiri, na segunda divisão da Inglaterra, o salário dele deve ser a folha salarial de todo o elenco do Santos. Então, assim, é uma coisa fora da realidade, né? Então, Marcelo Pires já vai gastar, então traz o Hernanes. Eu acho que difícil pelo perfil do Hernanes, é um jogador que, se tiver a possibilidade de voltar de lá, ele vai querer voltar para o São Paulo. Eu acho difícil o Santos conseguir contratar um jogador como esse. O Gira Manuel Lima, eu sou contra, eu acho que é do Carlos Sanches. O Valdir Alves também está dizendo que não acha uma boa, deve ser do Carlos Sanches. Alex Passandra de Mauá está aqui. O Zé Rafael do Palmeiras, é o que eu falei aqui, o Fábio é picado, né? O Fábio Almeida acha que o Carlos Sanches é versátil, ajuda, né? O Marcos Teixeira está aqui, de São Miguel Paulista. O Max Santos, o Odair Soares, o Tenel Silva, contratar um jogador igual esse, mesmo dinheiro é jogar fora, eu também acho. O Adriano Rocha da Praia Grande aqui está falando com a gente. Paulo Henrique de Souza, presidente mentiroso. Então, se ele contratar os Laranhas, eu prometo arrumar um nariz de palhaço e eu faço a live com o nariz de palhaço. Combinado com vocês aí? Ayrton Alves, de Américo Brasiliense, o Berdan Almeida, de Indaiatuba, Luciano Evangelista Lopes, Valentim Gentil, também não queria contratar o Carlos Sanches, Osmar Francisco de Jesus, porque o Santos não tenta contratar o Scarpa e o Pedro do Flu. O Scarpa hoje acabou de sair, estava vendo até agora uma notícia antes de começar a live, né? Ele ganhou na justiça de novo uma liberação, exatamente como o Zeca ganhou, um habeas corpus para poder trabalhar. Foi exatamente a mesma empresa que cuida da carreira dos dois, né? E o Scarpa ganhou então esse habeas corpus, mas como ele já até jogou pelo Palmeiras, eu acho que é difícil ele não voltar para o Palmeiras assim que ele estiver livre. O Pedro do Flu, eu acho que seria um grande investimento, mas é um jogador que imagino hoje muito caro, até para o Santos com o dinheiro do Rodrigo. Mas se tivesse condição, realmente seria é um grande jogador o Pedro, uma posição que a gente é carente, o Santos precisa de um homem de área, a gente é carente no Brasil de grandes homens de área, o Pedro é um grande jogador, então seria uma boa opção, mas eu acho inviável pelo custo, né? O Biel Santana, meu Santos se apequenou demais nos últimos anos, infelizmente eu tendo a concordar com você, Biel. Gustavo Gomes, boa noite. Essa diretoria adora tirar o foco das besteiras que o Pérez faz. Desculpa o desabafo, não vejo essa hora dessa diretoria cair. Estão rolando lá, né, 2 processos de impeachment. Eu acho que ele não vai sair, tá? Mas tá lá, tem os processos rolando lá. Johnny e Rebeca, só a diretoria pergunta para o treinador com quem ele querer trabalhar, né? A diretoria não gostaria de contar com o treinador, manteve ali... mas assim, o próprio Ricardo Gomes, na apresentação, o cara que é um amigo do Jair falou, eu gosto dele e tal, mas futebol é resultado, eu preciso de resultado. Então, assim, eu não duvido nem um pouco do Santos perder do Palmeiras e o Jair cair, tá? Tô deixando claro para vocês aqui já. Não duvido nem um pouco. Se o Santos perder do Palmeiras, a chance do Jair cair no primeiro jogo após a pausa da Copa, eu diria para você que hoje daria uns 70%. Bruno Rodrigues, até concordo em não contratar no desespero, mas se manter do jeito que está corremos risco. Também acho que corremos risco. Alguém falou do Brian Ruiz ali, o Moisés disse que ele é fraco. O Paulo Campos de Limeira está aqui também, o Luan de Jesus está dando boa noite. Francisco Rodrigues, quem vem de referência? Essa é a grande dúvida, viu, Francisco? Olha, até assim, a gente não publicou nada no diário, como eu já disse para vocês algumas vezes, que a gente só publica coisa no diário quando a gente tiver 100% de certeza de que alguma coisa aconteceu. Mas, por exemplo, falaram do Jonathan Álvares, que foi aquele jogador do Barcelona, que fez o gol que eliminou o Santos na Libertadores o ano passado. Esse a diretoria descartou por completo. Para a gente, a diretoria, desde o início do ano, vocês devem ter ouvido e lido muita coisa, mas para a gente, desde o início do ano, a diretoria disse que nunca teve interesse no Barcos, que foi outro nome especulado por aí. Então, assim, a gente está tentando descobrir quem é esse centroavante. Falaram um nome para a gente esses dias, a gente está correndo atrás para ver se a gente
confirma, mas agora, desde quinta-feira, com a apresentação do Ricardo Gomes, o que todo mundo está dizendo para a gente é que, assim, agora todos os nomes vão partir do Ricardo Gomes, que até enquanto o Santos não tinha o executivo de futebol, aí o comitê de gestão dava palpite, o conselheiro dava palpite, o torcedor dava palpite, rede social, o pessoal dava palpite. Agora tudo está sendo centralizado pelo Ricardo Gomes. Então agora talvez a gente... ele chegou quinta-feira ainda, tem pouco tempo de trabalho, né? Então, assim, acho que hoje teve a primeira reunião dele com o Jair, mais próximo para tratar de elenco e tal. Então, durante essa semana, a gente deve ter alguma novidade aí. Diego Barbosa, Regis do Bahia é muito bom jogador, concordo contigo. A Joana de Sumaré está aqui também. Francisco Rodrigues, mas quem vem? Por enquanto, ninguém, Rodrigo. Por enquanto, ninguém. Jefferson Santos de Leme está ali. O Santos especula vários nomes, mas por fim não traz ninguém. É por isso que é o que eu disse. É inseguro e não é assim, não é arrojado na hora das negociações, né? O Santos tem muito medo, acho que de reação e tal. Roberto Donato, Quinteiro da Colômbia, joga muito, mas aí eu estou falando hoje do Real Madrid, aí fica fora da realidade, né, Roberto? O Edson Carlos de Jundiaí-Pebá. É isso? Mogi das Cruzes. Um abraço a vocês. Cristiano de Miranda e o Ganso, não estava certo só esperar a liberação do Sevilha? Continuam esperando. Leandro Carvalho, esse Sanches joga muito, sim, melhorar muito o time com ele. Eu respeito a sua opinião, não concordo não, mas respeito, Leandro. Daniel Nogueira pergunta do jogador do Nariz de Palhaço, que eu já falei aqui. Por que não traz jogador da segunda divisão? É uma possibilidade, tem jogador, especialmente se você tiver jogadores jovens atuando bem na Série B, eu acho que o Santos poderia trazer. Eu não traria jogador de Série B que tem 30 anos, 32 anos, mas se tem um jogador de 21, 22 que está jogando bem na Série B, o Santos poderia trazer. A pergunta é, quem que está fazendo esse processo de scout, né, que a gente comenta no Santos? Eu acho que hoje não tem ninguém, então aí fica difícil, né? O Pedrão Vitali, comprar para quê? Essa torcida só apoia os da base. Não é bem assim, não, Pedrão. O Sacha, no começo do ano, a torcida apoiou bastante ele. Ele teve, assim, ele fez bons jogos, realmente, mas ele teve o apoio da torcida. O Dodô é um jogador hoje que a torcida está super apoiando. Então, assim, não é só a torcida só gosta da base, não. A torcida gosta da base, mas não é só da base, não. O Cristiano de Miranda, Paraná, aqui, Ganso seria uma boa, largue mão do Carlos Sanches, o Ângelo Silva de São Bernardo, não temos nada em vista, não. Vinícius França está aqui, o Wellington Rodrigo, Pedro Rocha, ex-Grêmio, joga muito, joga bem. O Pedro Rocha, e por isso que eu falo que o Santos precisava tentar garimpar jogadores jovens em Série B, em Série A2 do Campeonato Paulista, Série A1. O Pedro Rocha, o Grêmio encontrou jogando aqui no Juventus. Ele fazia gol direto aqui no Juventus, nenhum time aqui de São Paulo contratou, ele foi para o Grêmio, foi muito bem, e pelo que eu tô ouvindo e lendo, o Grêmio tá atrás dele para tentar trazer de novo, né? Diego Barbosa, gosto muito do centroavante do Ceará, o Arthur já está negociado com o Palmeiras. Francisco Rodrigues, tem nome que te agrada? Tem, pô, bastante. Eu falei aqui, o Thiago Maia me agradaria, o Ganso me agrada, um jogador como o Ganso me agradaria. O Zelarianço, o Santos contratasse por ser jovem, é um jogador que me agradaria. O que não me agrada é essa coisa do Santos ficar falando e depois o Pérez falar que não tem nada e que é a imprensa que fica especulando. Então, o Scarpa me agradaria, mas eu acho que não tem condição. O Regis mesmo aqui, eu acho que seria uma boa contratação. Então, assim, tem alguns nomes que me agradam sim, viu, Francisco? O Fábio Passo, se não só contrata a Peba, esse é o problema. Roberto Donato Barcos vem para o Peixão, eu já falei aqui. Alex Oliveira, o Quinteiro seria uma ótima, mas não imagina os valores. Não, o Quinteiro está indo para o Real Madrid, sem chance alguma. Augusto Gomes Santos, essa diretoria não tem olheiros? Eu acabei de falar aqui, né, Augusto? Não tinha visto até sua mensagem. Giga Manuel Lima, tem empresários tentando comprar jogador e oferecer ao Santos?
Diga, eu ouvi um papo de que o Santos está tentando se aproximar da Dias de novo. Eu não vejo o menor sentido nisso. Agora que o Santos tem o dinheiro do Rodrigo e, teoricamente, não precisa fazer loucura e nem entregar a galinha dos ovos de ouro para empresário, eu não vejo sentido em você fazer um acordo com a Dias. Caminha com as próprias pernas. Os empresários precisam mais dos clubes do que os clubes dos empresários. Enquanto diretor de clube não perceber isso, a relação vai ser sempre favorável ao empresário. Então, assim, não precisa de empresário, não. Se quiser trair assumindo todo o risco, como seria o caso do Jailson, e deixando uma cláusula de vitrine para o clube, traz. Em outras condições, leva para outro lugar. Não precisa de empresário, não. Um time que tem um departamento de futebol que funciona não precisa de empresário, não. O Márcio Barbalho, quero ver qual vai ser a desculpa. Então, tem dinheiro, né, Márcio? É isso que eu falo, eu acho que é insegurança. O Jailson, você deve ter lido em vários lugares que estava certo e se apresentou hoje no Grêmio. O Vinícius França, um salve para Rio Grande da Serra, um abraço a todos vocês. O Cueva poderia ser uma boa, o Robson Gouveia? Não, Robson. E daí, antes que me falem que eu não gosto de nada, assim, tecnicamente é um grande jogador, mas olha o que ele está fazendo com o São Paulo. Se o São Paulo, que é um clube que tem lá, o São Paulo tem Raí, tem um advogado que trabalha no departamento de futebol, tem o Ricardo Rocha, tem o Lugano, tem 300 pessoas lá, as Pony para trabalhar e tal. Ele está fazendo o que ele faz com o São Paulo. Imagina no Santos que não tem ninguém, que tem essa diretoria que você sabe aí, isso é o William, vocês já viram falar, né? Então, assim, imagina o Cueva no Santos. Então, assim, jogador desse tipo dá mais problema do que solução. Não pelo que ele joga muito, mas esse é um problema, né? Marcos Costa e o Guerreiro seria uma boa. Nossa, de olho fechado. O problema é que ele tá suspenso e vai demorar para poder jogar, né? Ele foi só liberado para disputar a Copa. Depois da Copa, ele vai ter que cumprir a suspensão. Então, esse é um problema. Denis Soares, traz o Giovani de volta. Para quê, Denis? Assim, o Santos de atacante de lado, o Santos tem o Bruno Henrique, tem o Rodrigo, tem o Sacha, tem o Arthur Gomes, tem 4 ali já. Eu acho que o Giovani desses todos aí seria melhor só que o Arthur Gomes, talvez. O Rodrigo Pedroso de Tóquio, qual os 10 que o Santos vai trazer? Espero que aí já tenha contratado aí em Tóquio, né, o Rodrigo? Aí já é terça-feira, né? O Eric Santos do Robinho não rola. Diego Barbosa, olhando a história do Santos, somos os maiores do Brasil. Quem disse isso foi a FIFA, o Diego. A FIFA disse que o Santos foi o time do século XX nas Américas. Então, até onde eu sei, é o maior não só do Brasil, é o maior das Américas. Carlos Gomes e o Diego Cardoso, por que não sobe? Então, uma das coisas que vão ser decididas nessa semana é a possível promoção do Diego Cardoso. O pessoal das categorias de base já tem até um nome para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, caso ele suba, mas por enquanto não tem essa informação, mas pode ser que aconteça aí durante a semana. É um assunto que vai ser discutido pelo Ricardo Gomes com o Jair Ventura. José Mizelli, se for assim, o Santos não contrata jogador nenhum. Pois é. Jordão Branco, porque o Santos só contrata diretor de fora, não tem ninguém capacitado de Santos? Tem sim, Jordão. É que o Pérez agora ele quer levar dirigente, profissional que não tem a ligação com o Santos. Tem um que participa aqui direto das nossas lives, que é o Paulo Rogério de Carvalho, que já trabalhou no Santos, um profissional que está lá em Santos, excelente. Seria uma opção, mas assim, ele prefere o Ricardo Gomes, que acho que o Ricardo Gomes, isso que é um pouquinho de problema nessa diretoria, assim, acho que eles vão muito, muito por grife, né? O Ricardo Gomes nunca trabalhou como executivo de futebol, então, assim, os últimos resultados dele como técnico não foram bons, então, assim, é difícil entender qual foi o critério para uma contratação como essa. É um cara super respeitoso, super profissional, a gente espera que tenha sucesso, porque é um cara do bem, mas, assim, realmente poderia ter outras opções aí. O Jefferson Santos, você não vê meu comentário. Ô Jefferson, qual foi o seu comentário? Manda de novo aí. O Renan Figueiredo está perguntando se a gente falou aqui.
O Leandro está dizendo o Ricardo Gomes, é o que a gente acabei de dizer aqui também, Valdir José, Aló, então desiste, não contrata ninguém, já que todo mundo tem obstáculo, é tudo difícil. Não é assim, o Quinteiro você não quer concorrer com o Real Madrid, né, o Valtir? Não tem condição. Agora, sim, tem vários jogadores que o Santos poderia ter contratado. E o Santos demora para tomar as decisões. O Jailson estava contratado, o Santos desistiu. Então, assim, esse é um problema. Alan Santos, quero ver o que o Pérez vai fazer com o dinheiro do Rodrigo. Todos nós queremos. O Alan, o Márcio Blognani, Scarpa e Thiago Maia já resolve o nosso problema. Concordo que resolveria. Acho o Thiago Maia bem possível se o Santos fosse para cima mesmo, com vontade. O Scarpa mais difícil pela situação que já envolveu o Palmeiras. Então, vamos esperar. Augusto Gomes Santos B serve para quê? Assim, você quer que eu dê uma posição técnica para você? Para completar a formação de jogadores do Sub-20 que ainda são imaturos para defender o time profissional. A explicação técnica é essa. Eric Santos, Calabres não estreia? Acho que ele já estreou, né, Eric? Mas acho que ele não foi tão bem, não. O Vec foi embora? Pergunta o Ronaldo Rosa. Ainda não. Angelo Silva, o que você acha da gestão do Pérez? Eu acho que, do ponto de vista de discurso contra a corrupção, esse tipo de coisa, eu acho ok. Eu acho que ele está errando muito nas tomadas das decisões e na demora para tomar as decisões. Acho que esse é um problema. Roberto Donato fala do Quinteiros aqui, eu já falei. Gessé Santos, na minha opinião, do Dorival seria a melhor opção que o Jair. Eu gostaria, hoje, dos treinadores que estão no mercado, eu gostaria do Abel. Tá todo mundo partindo para esse lance de treinador novo, estudioso e tal, mas o futebol é muito também relacionamento, é liderança, e nisso o Abel é muito bom, e ele está fazendo um trabalho ótimo no Fluminense. Dos treinadores disponíveis hoje no mercado, que não estão empregados, o meu treinador seria o Abel. O Neto Salles tem que trazer o Marinho, ex-Vitória. Seria um bom reforço, Neto. E eu acho que, assim, se o Santos fosse arrojado no mercado, poderia ir buscar, porque ele está saindo da China. Mas o que eu li hoje é que ele está indo para o Grêmio. Então, é complicado, né? O Diego Barbosa, o Santos deveria consultar o Jael do Grêmio. Antônio Ramos, sou de Goiás, você sabe sobre o Carlos Sanches, a gente falou aqui. O Francisco Rodrigues disse que seria uma boa testar. Cristiano de Miranda, Carlos Eduardo do Goiás. Então, o Cristiano, para não falar que ninguém serve, o Carlos Eduardo é um jogador que se enquadra no que eu falei, um jogador jovem que está disputando a Série B. O Santos podia ter um projeto de scout para acompanhar, e seria um jogador que assim, é uma aposta, mas é um jogador jovem, um jogador que você tem uma possibilidade de se desenvolver até de uma venda futura. É esse o perfil que a gente estava falando aqui. Eu gostaria muito de um jogador como ele no Santos. O Vec foi embora, o Ronaldo pergunta, não, o Washington Oliveira, mas a coisa mais como nossa diretoria falar é não fazer. Infelizmente, eu acho que você tem razão. Cícero Barbosa Cruz, a galera tem que se convencer que a situação do Santos hoje é de um time mediano, fica com lisão com Quinteiros e outros nomes, mas não tem destaque. A situação hoje é brigar para não cair. Eu acho que eu tendo a concordar com você que a situação hoje é brigar para não cair, mas eu acho que o Santos não pode se portar como um time pequeno, porque o Santos não é, nem mediano. O Santos é um time grande, o Santos é um time a sexta maior torcida do país, sétima maior, segundo as últimas pesquisas. Então, assim, um time que tem a sétima maior torcida do país não é um time mediano e não deve se comportar como um time mediano. Cleiton Pereira fala do Gustavo Scarpa, o Cristiano Miranda do Carlos Eduardo, a gente está falando aqui, né? A Elson Ramos tem muitos jogadores bons na Série B, eu também acho que tem. O Palmeiras achou o Roger Guedes na Série B, está sendo vendido agora por milhões, né? O Caio Vinícius Rosa, o meio-campo com Alisson Pituca e Carlos Sanches pode ser muito bom. Não gosto, não, Caio. Josivan Caio, tu sabe alguma informação sobre o futuro do Rafael Cabral? Ele está treinando no Brasil,
tem algumas sondagens da Europa, para o Santos não tem possibilidade. Bom, vamos lá. Aqui, ó, já passei bastante aqui do tempo. O Serginho, tô falando do Serginho que está no América, ele não pode voltar. Tem muita gente aqui participando. Denis Soares, Lucas Lourenço, mais 2 semanas em tratamento de lesão para depois voltar aos jogos e daí possivelmente ter uma chance para o time profissional. O Jefferson Santos perguntou: Luiz Felipe vai para o Inter? Não vai não. Então é isso, muita gente aqui participando, eu agradeço a vocês, não vai dar para falar o nome de todo mundo aqui, mas a gente já passou do nosso tempo. Eu queria dizer que, assim, fiquem atentos no diariodopeixe.com.br, nossos perfis nas redes sociais, que é @diariodopeixe, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você quiser se cadastrar para receber nossas notícias em primeira mão, tem o número do WhatsApp, porque muita coisa vai acontecer nessa semana, né? A partir dessas conversas do Ricardo com o Jair. Então, nosso número do WhatsApp é 013 99205 3637. Vou repetir, é 013 99205 3637. Manda uma mensagem lá com o seu nome, sua cidade, se cadastra, e se tiver alguma contratação, você vai ficar sabendo em primeira mão. Um abraço a todos vocês, boa semana. Esperamos que na próxima live, quarta-feira, às 7h30, a gente esteja aqui contentes pela vitória do Brasil na Copa e contentes por reforços do nosso Santos. Um abraço para vocês, boa semana.